Olá, começa agora mais uma edição do Brasília de Perto. E no programa de hoje vamos debater um assunto polêmico que tem a ver com essa vista aqui atrás, onde está estacionado o nosso estúdio móvel. Estamos perto da Ponte do Bragueto, no final da Asa Norte, com vista para o Lago Paranoá. O governo está preparando um projeto para a regulamentação do uso de áreas invadidas em todo o Distrito Federal. Para discutir esse assunto aqui, está com a gente o secretário de Gestão de Território e Habitação, Thiago de Andrade. Muito obrigada, secretário, pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bia, e o governo quer cobrar por cada metro quadrado de área invadida em todo o DF, incluindo áreas verdes nos lagos Sul e Norte. Só para você entender, área verde é o nome dado a todo espaço público. Nos lagos Sul e Norte, desde o início, os moradores invadiram essas áreas. Em geral, elas são os fundos dos lotes das quadras internas e das que estão à beira do lago. Agora, o governo pretende cobrar pela utilização desses espaços. Já as áreas de proteção permanente, as chamadas APPs, são aquelas que vão da beira do lago até 30 metros em direção às residências. Estas áreas não podem ser invadidas, assim como os 16 pontos de reserva ecológica e parques que aparecem em destaque no mapa. A cobrança viria diluída no IPTU das residências e as pessoas pagariam para utilizar essas áreas que são públicas, uma espécie de aluguel. O tema é bastante polêmico, vamos ver o vídeo. Eles invadiram o lago, então o pessoal, todo mundo tem direito em usar o lago, né? Já que a pessoa quer usar algo que não é dela, que é público, ela tem que pelo menos pagar alguma porcentagem sobre isso. Já estão ocupando uma área já há muito tempo, né? Tem que pagar. Tem que limitar para que deixe a área de lazer preservada para as pessoas. Se a gente não tiver um controle disso, daqui a pouco a gente não vai ter mais nenhuma área verde. Secretário, quantos metros quadrados de área invadida temos no DF hoje? Isso é impossível saber no momento, porque as invasões mudam constantemente de área. Mas nós temos todo o parcelamento regular plotado no mapa do DF, na nossa secretaria. São milhões de metros quadrados invadidos em todas as ocupações urbanas do Distrito Federal. Ou seja, toda a cidade de Brasília, em seus núcleos, tem esse tipo de ocupação de área pública nas áreas de residências unifamiliares, são as casas. No caso dos lagos Sul e Norte, secretário, o governo está disposto a enfrentar esses moradores que têm um poder de influência enorme, conhecidamente? Olha, eu não digo que é um enfrentamento, isso é uma demanda de muitos moradores há muitos anos, pagar pelo uso para ter, estarem regulares e legalmente amparados e com segurança jurídica. Isso é um pleito que a gente observa de vários moradores do Lago Sul e Lago Norte. O que nós precisamos fazer agora é fazer isso de forma coordenada, legal e principalmente preservar e garantir que as áreas destinadas a equipamentos públicos, as áreas destinadas a novos parcelamentos e as áreas destinadas às preservações ambientais, elas nunca possam ser concedidas. Então, nesse caso aqui dos lagos, a gente tem invasão de área de proteção ambiental. Existia um acordo de desocupação dessas áreas, né, mas a Justiça concedeu uma liminar, atrasou um pouco essa desocupação. Como isso será feito? Essa desocupação ainda continua sendo um projeto de governo ou vamos ficar com cobrança? Como será nesse caso? Perfeitamente. A cobrança no projeto de lei que nós escrevemos, ela nunca poderá incidir sobre APPs, áreas de preservação permanente. Por que nesses casos o governo não age com a mesma firmeza que age na hora de derrubar barracos no sol nascente e pôr do sol, por exemplo? Porque o problema, embora pareça tudo ocupação de área pública, é muito distinto. Por exemplo, lá no sol nascente, nós temos dinheiro parado com risco grande de perdê-lo de financiamento federal, porque a área está em processo de regularização, já tem bastantes áreas ali regularizadas, com escritura inclusive, e sequência do processo de regularização, nós temos obrigação contratual e moral e social de implantar infraestrutura. Lá, nós temos a ocupação integral, com grilagem também, de fato, verificada, averiguada. Lá no lago ou no sol nascente? A unidade inteira de parcelamento, ou seja, lá é o parcelamento irregular do solo e aqui é invasão de área pública. Ou seja, a unidade em que a pessoa tem sua casa, ela é uma unidade registrada e oficial. Há uma invasão de área pública com áreas de lazer, com espaços de vegetação, gramados, etc., que também é irregular, também necessita ser ou removido no caso da APP ou
paga, e é por isso que o tratamento é diferente. Não há absolutamente nenhum tratamento em função de classe social ou de relevância e peso político em relação a esses moradores ou aqueles. E agora quem faz uma pergunta é um morador do Lago Sul. Vamos conferir. E como é que o GDF vai fazer com a destruição dessas plantações se vier a ser utilizado a área que hoje é ocupada pelo morador? Como é que seria a manutenção desta área? Ele está colocando um fundo de lote, como esses, que é passível de ser concedido e cobrado, que permanece sob a responsabilidade dele o trato. Ele não pode edificar, ele não pode modificar aquilo lá, porque aquilo não é patrimônio dele. Mas ele tem a concessão de uso, tá? Então, permanece a obrigação de cuidar e manter a área com ele. No caso da desocupação da orla do lago, na faixa de 30 metros de APP, a gente tem um plano muito claro, que é começar por etapas e atacar principalmente aqueles polos que já são parques ou unidades com acesso público. E a partir dali alastrar justamente a desocupação. Então é uma desocupação que tira primeiro cercas, muros e outras obstruções, permite o acesso público e numa última etapa, na quinta etapa desse programa, você tem um plano de recuperação de áreas degradadas que indicará tanto para os lotes que chegam até a beira da água, oficialmente constituídos assim, como os clubes da orla, aqui da orla tombada, quanto às casas, por exemplo, do setor de mansões do Lago Norte. Aí você tem o plano de recuperação de áreas degradadas que indica, por exemplo, se um pier pode ficar, se um quiosque, se um caramanchão pode ficar ou se ele tem uma interferência ambiental. Porque hoje são raros os espaços como esse que a gente está vendo aqui, que tem acesso livre à população, né? São 16 espaços mapeados em toda a orla do lago. A gente considera, sim, são raros, poderia ser muito mais, são quilômetros mais quilômetros de orla com 16 pontos, mas já há 16 pontos desobstruídos e com alguma figura oficial constituída, ou seja, um parque, seja uma área de lazer, seja um equipamento público já constituído. Então, essa é a estratégia. Começar por onde a população já pode, de fato, usar e chegar. É importante esclarecer essa diferença entre o que pode ser cobrado e o que não pode ser cobrado. Sobre o projeto de cobrança, a gente tem mais uma participação. Vamos conferir. Eu quero saber se esse tipo de alteração de proposição será realmente baseada com um estudo quadra a quadra, lote a lote, porque ou se faz isso, ou será feita mais uma lei cheia de furos e aberta para os oportunistas consolidarem os seus malfeitos. O professor Frederico Floss tem toda a razão. A lei é uma lei autorizativa que pressupõe depois um estudo caso a caso, parcelamento a parcelamento, e aí o executivo, por decreto e com planos de ocupação desenvolvidos, e nós já temos vários planos de ocupação desenvolvidos na Secretaria, porque essa é uma ideia que tem mais de 15 anos e nunca foi posta em prática, justamente por conta daquilo que você colocou, vai cobrar das pessoas que têm poder político, poder de influência? Sim, porque são elas que justamente normalmente têm o poder de arcar com essa ocupação de área pública. Entretanto, eu tenho recebido lá no meu gabinete associações de moradores de Taguatinga, do Cruzeiro, de outras regiões, que falam todos a mesma coisa. Nós queremos pagar por isso. Nosso cercamento é em função de segurança, com vários argumentos, e são ocupações às vezes históricas, e a gente sabe que muitas vezes são decorrentes de um mau desenho urbano que libera áreas verdes e áreas públicas indiscriminadamente. Mas quando que essas informações, esse plano vai estar público e quando que essa cobrança vai começar efetivamente? O Lago Sul e o Lago Norte, nós estamos bem avançados, nós queremos que esse ano ainda, para que a cobrança, como você mesmo anunciou, seja feita junto com o IPTU do ano que vem, a gente tem muita certeza de que a gente consegue terminar esse ano. E aí, paulatinamente, conforme a necessidade de problemas urbanísticos mais candentes e maiores, conforme a gente experimenta no dia a dia, Cruzeiro, Taguatinga, Ceilândia, Gama, tudo isso entrará no cronograma. O DF todo tem uma previsão? Olha, a gente espera que neste governo a gente consiga cobrar isso de todas as aglomerações urbanas do Distrito Federal, independente se elas são de qualquer faixa de renda. E nós temos também uma participação pelas redes sociais, secretário. O Henrique Medeiros, pelo Facebook do Fato Online, disse que acha correto as pessoas pagarem por essas áreas e que o dinheiro deveria ir para um fundo de melhorias na saúde.
Há uma destinação específica de esse dinheiro que vai ser cobrado nesse caso? Não, não há, porque essa cobrança de espaço público ela é regida por outros regramentos que entram num fundo comum e esse dinheiro não tem destinação específica. Vai ter? Não. Secretário, muito obrigada pela presença. Diego, muito obrigada pela companhia. O Brasília de Perto vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado, Bia. Obrigado, secretário. E você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais do Fato Online. Tchau.